Amém? Vamos receber o nosso pastor, que com certeza tem uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus aí, fala amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Vamos continuar o nosso estudo sobre jejum. E nós não estamos estudando só para ficar sabendo, não é verdade? Não é? O principal motivo pelo qual Jesus mandou a gente pregar é porque Ele quer gerar fé na gente, amém? E por que o Senhor quer gerar fé na gente? Porque a fé é a base para a nossa atitude em Deus, amém? A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado, e diz que fé sem ação é coisa morta. Então nosso objetivo eu tenho certeza que o objetivo do Senhor Jesus é nos despertar para uma vida de jejum e oração, amém? Vamos orar então ao Senhor, falar com Ele, pedir que Ele nos desperte através da mensagem, através da pregação, através da palavra, nos desperte para uma vida de jejum e oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, o Teu amor dura para sempre, as Tuas misericórdias não têm fim. Obrigado Senhor porque o Senhor nos escolheu, nos chamou. Obrigado pelo privilégio de hoje podermos estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Obrigado Senhor. Pai, obrigado Senhor pelo Teu Espírito em nossas vidas. Obrigado Senhor porque podemos perceber a testificação do Teu Espírito em nós, segundo a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, venha através dessas mensagens que estamos pregando na terça-feira, nos despertar para uma vida de jejum e oração. Por um tempo já falamos sobre oração e agora estamos falando sobre jejum, Senhor. Senhor, meu Deus, traga um despertamento em nossas vidas. Traga um despertamento em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Aleluia. Dê uma forte salva de palmas a Jesus, então. Amém. E pode sentar no seu lugar, e vamos continuar falando hoje sobre jejum, amém? Deixa eu empurrar isso aqui mais para cá. Me ajuda aqui, pastor Marquinhos, que agora tem um café aqui. Aí, ó, ficar mais perto dos irmãos. Aleluia. Vamos falar então sobre jejum. Quem acha que jejum aí é um assunto importante para a sua vida espiritual? Quem acha aí? Amém. Aleluia. Na semana passada, eu tinha preparado aqui 5 pontos para a gente falar na terça-feira passada. Não deu tempo, falamos só de um, né? Falamos só que se jejum é uma pergunta, né? Jejum é um mandamento, não é? Só recapitulando, né? Na primeira aliança existia uma ordem específica, que nós lemos lá em Levítico 23, 27, que era o dia da expiação, que ficou sendo chamada depois do dia do jejum. Era um dia por ano, não é? Nós vemos em outros momentos da Bíblia, em função de uma direção específica de Deus no Antigo Testamento, o Senhor usando líderes e profetas para conclamar um dia de jejum, não é? E nós vimos que na Nova Aliança não tem nenhuma ordem imperativa, jejuai, né, como tem orai, como tem sede santos, né, como tem proclamar o Evangelho, ide a todos os povos do mundo, não é verdade? Então nós temos ordens, né, na Bíblia, e o jejum não está em uma dessas ordens, né? Mas nós vemos, acima de tudo, o jejum na vida de Jesus, não é? E Jesus, ele está acima da própria palavra, a vida dele está acima da própria palavra,
não é? Ele não diz e não faz nada que contraria a palavra, mas nós aprendemos que nós temos que interpretar as Escrituras Sagradas através da vida de Cristo, amém? E nós sabemos que a base do discipulado é sermos imitadores. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Cristo. E quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que o jejum, ele era uma prática constante na vida dos crentes, não é? Desde o primeiro século, o segundo século e por diante. Chegou um tempo que isso começou a perder a força no meio da igreja. Mas a verdade é que o jejum, ele está além, né, daquela situação de obedecer mandamentos. Porque você pode ter 3 níveis de vida de fé. Aquela vida onde você luta para obedecer mandamento, não é? O seu grande sonho é: rapaz, eu não vejo a hora de chegar um dia de eu conseguir obedecer os mandamentos. A Bíblia diz que os mandamentos dele não são difíceis de obedecer, não é? Mas em que contexto não é difícil de obedecer? Não é difícil de obedecer quando a gente ama o Senhor, não é verdade? Não é quando nós temos fome e sede de fazer a vontade de Deus, não é? Quem acha difícil comer aí? Quem acha difícil comer aí? Não, né? Difícil é não comer, não é? Então, quem acha difícil obedecer mandamento é porque essa pessoa não tem fome e sede espiritual. E por que uma pessoa não tem fome e sede espiritual? Geralmente porque ela está matando, está se saciando com outra coisa, não é? Geralmente quando, né, eu me lembro quando eu era criança, que eu queria comer alguma coisa, e estava chegando perto da hora do almoço, minha mãe não deixava eu comer nada. Mãe, eu estou com fome, né? O que ela falava para mim? Não sei como é que é as mães de vocês, né? Mas minha mãe dizia, não, por quê? Porque está chegando a hora do almoço. Ela sabia que se ela deixasse eu comer, se ela deixasse eu, né, comer aquilo que eu queria para, né, amenizar aquela vontade de comer que eu estava, ela sabia que na hora de eu comer, na hora do almoço, na hora da refeição principal, e na nossa cultura aqui, né, o almoço é a refeição principal, eu não estaria com apetite para comer, e não comeria, né? Então eu teria trocado possivelmente algo menos nutritivo, né? Se a mãe deixasse, por exemplo, eu comer um chocolate, comer um salgadinho, comer um biscoito, comer um pedaço de pão, é muito menos nutritivo do que arroz, feijão, carne e salada, não é verdade? Por que hoje as pessoas não têm fome e sede espiritual? Porque, infelizmente, elas têm saciado essa fome com outra coisa, não é? Geralmente nós saciamos essa fome com o prazer, nós saciamos essa fome com o entretenimento, nós saciamos essa fome com os desejos de conquista, não é? A Bíblia tem promessas de conquistas para a gente, mas a Bíblia, ela condena veementemente uma vida que se sente satisfeita pelas conquistas materiais, não é? Você lembra da parábola lá do rico, que falou assim: rapaz, olha como eu sou rico, olha quanta coisa que eu tenho, não é? Rapaz, vou mandar construir mais um depósito para mim aqui, entendeu? Para guardar toda essa minha colheita. Rapaz, eu vou aproveitar a vida agora, não é? Ele estava feliz, ele olhava para a sua conquista, não é? Como Salomão olhou para a conquista dele, ele olhava para a sua conquista e ele sentia satisfação naquela conquista. E a Bíblia diz: tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. Você está me entendendo? Então a questão, por que nós não temos fome da palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, não é? Fome de oração, fome de jejum, fome de leitura bíblica, fome de servir ao Senhor? Por quê? Porque
nós estamos comendo outra coisa que satisfaz a nossa saciedade, mas que de fato não nos alimenta verdadeiramente, não é? Então essa é a grande situação, então você tem que cuidar disso, não é? Mas você pode então estar nesse nível de estar lutando para obedecer o mandamento, não é? Você pode estar no segundo nível de você querer obedecer os mandamentos e nada mais. Nós vemos o moço rico, né, a parábola do moço rico, né, um homem que obedecia todos os mandamentos, né, ele chegou até o Senhor Jesus, ele chegou querendo um elogio, e ele perguntou: Senhor, o que ele tem que fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou dos mandamentos, e ele disse: não, já cumpro todos os mandamentos. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Mas estava bom para ele, aquilo estava bom, só cumprir os mandamentos estava bom, não é? Mas tem um terceiro nível, que é onde a gente vai além dos mandamentos, e os mandamentos, eles simplesmente se tornam a base para a nossa vida com Deus, porque Cristo é a palavra, e Cristo é a rocha, só que Cristo é a pedra angular do alicerce, não é? A Bíblia diz que o homem que ouve os mandamentos de Jesus e os coloca em prática é comparado a um homem que tem juízo, que constrói a sua vida sobre a rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha é Cristo, e Cristo é a palavra, Cristo é os mandamentos. Você está me entendendo? Não é? Então, tá bom. Agora, a expectativa de Jesus conosco é que nós desejemos ir além dos mandamentos. O que é além dos mandamentos? É a gente fazer dos mandamentos o alicerce, não é? Você gostaria de comprar um terreno, fazer só o alicerce da casa e se mudar para lá? Não. Você ainda quer construir algo, não é verdade? Sim ou não? Não é? A Bíblia diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que ela é a menor de todas as sementes, e quando plantada, se torna a maior das hortaliças, chega a ser até uma árvore onde os pássaros vêm e fazem os seus ninhos, não é? Então essa estrutura, a gente deve a partir daí construir a nossa vida. Então, esse terceiro nível, que é o nível onde a gente não está mais preocupado se é mandamento, a gente quer ir além, entendeu? E muitos ficam aquém, outros não querem ir além, como o moço rico não quis ir além, mas a expectativa do Senhor é que a gente vá além. Jejum, uma vida de jejum, é para alguém que quer ir além. É uma pessoa que de fato quer desenvolver a fome, né, e a sede de fazer a vontade de Deus. Aquela situação lá de Jesus com a mulher samaritana, né? Eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem, não é? Meu alimento é terminar o trabalho que o meu pai me deu para fazer, cumprir a vontade dele, não é? Então nós temos que estar além do mandamento, né? Então essa é a expectativa de Deus para nós, amém? E jejum entra nessa situação, não é? Então tem muitas coisas, entendeu? Que você vê as pessoas fazendo e você até classifica às vezes como fanatismo, mas não é, é que aquela pessoa está indo além do que é mandamento. Ele está com os olhos fixos em Jesus. Você está me entendendo? Não é? Lembre, quando eu preguei para vocês aqui sobre intercessão, não é? Quando Moisés ele quis ter uma experiência a mais com Deus, ele não estava satisfeito só com aquilo, ele queria algo a mais. O importante para ele não era nem a promessa, o importante para ele era a presença de Deus, e Deus fica aborrecido com aquele povo, fala assim: Moisés, sabe uma coisa, eu não vou mandar um anjo para vocês, a promessa está garantida, a terra está garantida, mas eu não vou, porque se eu for, eu não vou aguentar não, acho que eu vou mandar uma raiva, vou matar esse povo todo aí. O que Moisés falou? Não,
se o Senhor não for, nós não iremos, não é? Porque a grande diferença que na vida daquele povo era a presença de Deus, entendeu? Hoje as pessoas estão mais, elas estão mais ligadas à promessa do que à presença de Deus, entendeu? Se cumprir a promessa, está tudo bem, é ou não é verdade? Não é? Se cumprir a promessa, está valendo. Moisés disse que não, mas Moisés, além de pedir a presença dele, Moisés queria algo a mais. Ele falou assim: Senhor, me deixa eu ver o Senhor. Aí ele fala assim: olha, você não pode ver, né? Minha glória continua viva, mas tem um lugar aqui, em cima da rocha. Essa rocha é Cristo, é a igreja, a palavra. Eu vou te colocar na brecha da rocha. Eu vou passar, vou colocar minha mão sobre ti. Quando eu estiver passando assim de costas, eu vou deixar você me ver. Você está me entendendo? É essa base, né? A nossa verdadeira experiência com Deus, ela vai começar a partir de uma vida alicerçada nos mandamentos, mas esse alicerce é só para nos proporcionar ir além, ir mais longe. De fato, queremos agradar o Senhor, amém? Não é? O moço rico entendia que cumprir os mandamentos era o ponto de chegada, mas Cristo mostrou para ele que cumprir os mandamentos era nada mais do que o ponto de partida, não é? Então agora você pode andar comigo, você está me entendendo? A partir de agora você pode começar a ter uma experiência de um relacionamento verdadeiro comigo, não é? Isso é muito importante, amém? Então, o segundo ponto que eu quero falar hoje com vocês é que jejum. Então, jejum é um mandamento? Não. Mas é algo que está além dos mandamentos. Porque a vida de Jesus está além dos mandamentos, não é verdade? Sim ou não? Está na vida dele isso, né? Vimos que, embora não seja um mandamento, Jesus tem a expectativa que a gente jejue, amém? O segundo ponto hoje, que eu quero tratar com você, vamos ver se a gente consegue tratar até o final hoje, para continuar sobre o jejum semana que vem. Jejum é um ato de humilhação. Repita comigo: jejum é um ato de humilhação. Coloca para mim aí, meu filho, Levítico 23, 27. Coloca no meio da revista, pode ser no Telegram mesmo. Diz assim, ó: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar-se a Deus o Senhor, e todos deverão apresentar-se a Deus o Senhor, e todos deverão apresentar a Deus o Senhor ofertas de alimento. Coloca isso aí mesmo. Ó, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, na NTLH fala afligireis a alma, na NTLH fala, na Almeida fala afligireis a alma, na NTLH fala sobre não comer nada, fala sobre o jejum, não é? A Almeida Revistorizada é uma tradução mais literal, não é? A NTLH, ela preza mais o sentido daquilo. E nós sabemos que na prática, o modo que eles afligiam a sua alma, não é? Era através do jejum, entendeu? Na verdade, a humilhação era o processo de eles afligir a alma dele, não é? Quem aqui já passou pelo processo de confessar os seus pecados para alguém? Como é que você ficou antes de fazer isso? Aflito. Não é verdade? Né? Você passou pela aflição da alma. Por quê? Porque você estava diante de um ato de eminente humilhação. Você ia se humilhar. Não é verdade? Vem aquela aflição, vem aquela insegurança, aquela coisa toda, que vergonha, meu Deus do céu, não é verdade? Né? Então, você fica diante daquela situação ali, não é?
A Bíblia diz que enquanto a gente não confessa os pecados, os ossos se secam. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, prospera. Quem só deixa e não confessa, não prospera. Quem só confessa e não deixa, também não prospera. Mas quem confessa e deixa, não prospera. Essa confissão, ela está ligada ao Senhor. Não está ligada ao Senhor, porque para o Senhor você não precisa confessar nada. Como que a gente vai confessar algo para Deus se Ele já sabe de tudo? O que o Senhor exige de nós é arrependimento, não é verdade? Nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Essa palavra que na Almeida Revista Atualizada é traduzida por afligireis e na NTLH por não comer nada, ela é uma palavra... cadê? Aqui, cliquei no negócio errado. Ela é uma palavra hebraica e ela se pronuncia no português Anah, A-N-A-H. E essa palavra, ela significa afligir, oprimir, humilhar, ser abaixado, tornar-se baixo, ser rebaixado, estar abatido, ser afligido, inclinar-se, humilhar-se, curvar-se, não é? Ser afligido ou ser humilhado. Mas é óbvio que isso aqui é uma atitude de cada um. Então, a atitude de jejum não é nós sermos humilhados, é nós nos humilharmos diante do Senhor, não é? Então, tem pessoas que elas fazem jejum, não sei se você já passou por essa experiência, e elas falam assim com orgulho: eu fiz jejum, eu tenho orgulho de ter me humilhado. Eu me sinto superior porque eu me rebaixei. Você está me entendendo? Não é? É meio esquisito, na verdade, não é? Tem muitas pessoas que entendem o ato de jejum como um ato de fortalecimento. Não é. O jejum, na verdade, é um ato de humilhação. Entendeu? É óbvio que um ato de humilhação, ele tem as recompensas bíblicas que a gente se humilhar diante de Deus, não é? As recompensas que a Bíblia nos promete. A Bíblia diz que a gente se humilhar diante da poderosa mão de Deus, ao tempo de quem? Então, digamos assim, que a Gi, ela tem que fazer uma coisa terça-feira que vem. Aí, ela fala assim: Senhor, eu vou fazer um jejum, para o Senhor me usar na terça-feira que vem de uma forma assim poderosa. Esse é o tempo dela ou é o tempo de Deus? Esse é o tempo dela. Deus tem um compromisso com o tempo dela? Não. Claro que não. Não é? Pode ser que ela se frustre, não é verdade? Eu já aconselhei gente assim, pastor, fiz jejum para Deus me usar, e fiz tanto dia de jejum, e não sei o que, e chegou no dia Deus não me usou. Eu falei, porque não era o tempo dele, não é? Na verdade, irmãos, mais além a gente vai falar sobre isso, nós temos que parar com essa prática de jejuar para propósitos específicos, para conquistas nossas. Isso não é bíblico. Entendeu? Isso não é bíblico. Bíblico é ter uma vida de jejum e oração. E ao tempo dele, de quem? Ele vai nos exaltar. Entendeu? O que é interessante nós entendermos aqui a importância de jejum ser um ato de humilhação. Por isso que eu coloquei no ponto 2 aqui, né? Depois, se ponto 1 é se de fato é um mandamento ou não. Entenda uma coisa. Todo avivamento, ele foi precedido de um tempo de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Entendeu?
Arrependimento é gerado por um mover de Deus para gerar em nós a consciência do pecado. Entendeu? Hoje as pessoas, elas não têm consciência do pecado. Muitas pessoas, elas quando as coisas não estão acontecendo na vida delas como elas querem, ou como elas veem na palavra de Deus, elas começam a questionar Deus. Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Tem igreja que ensina até colocar Deus na parede. Entendeu? Né? Entrar em juízo com Deus. Isso é um perigo, meu irmão. Você está me entendendo? Não é? Já pensou? Né? Ou elas começam a colocar a culpa nos outros. É o casamento, é o emprego, é o chefe, é o líder, é a célula, é o pastor. E elas tendem a mudar coisas externas na sua vida, mas nunca olham para dentro de si. Isso mostra uma terrível e destruidora falta de consciência do pecado. Entendeu? Não é porque a falta de consciência do pecado, ela é terrível, porque ela é destruidora. A Bíblia diz que isso faz com que as pessoas caminhem iludidas, como um boi vai para o matadouro. Não é? Vocês já viram matar boi? Não é? Eles andam aqueles bretezinhos assim, ó, né? Aqueles corredorzinhos, e vão lá e nem sabem que estão indo para morrer. Eles acham que estão indo para algo bom. Você está me entendendo? Sempre que eles andam naquilo, um lugar parecido lá, vai ter comida para eles, vai ter uma proteção, vai ter água, não é verdade? Eles passam o dia inteiro no pasto, eles começam a recolher o boi, né? E sabe que animal a gente adestra assim, né? Entendeu? Aí o bichinho entra lá no brete, não sei como é que chama aqui, lá no Rio Grande do Sul é brete, não é? É brete também? Aqui? Sei lá, entra no brete e vai lá todo feliz e morre, não é? A Bíblia diz que as pessoas que não têm consciência do pecado, elas são como um boi indo para o matadouro. E uma pessoa que não tem consciência do seu pecado, ela sempre se acha melhor do que ela verdadeiramente é. E esse é um alerta muito assim significativo, que o apóstolo Paulo dá para a gente lá em Romanos 12:3, coloca em Romanos 12:3 para nós. Pode ser, porque pela graça que me foi dada, então, por que nós estamos aqui? Pela graça. É merecimento? É graça, não é? Mas, quando a gente não tem consciência do pecado, a gente acha que a gente é merecedor da graça. Aí eu posso pensar assim, rapaz, cara, eu me esforcei nessa vida mesmo, eu mereço ser pastor. Rapaz, eu me esforcei nessa vida, eu mereço ser evangelista. Rapaz, eu me esforcei nessa vida, eu me dediquei, você está me entendendo? Rapaz, eu mereço o que Deus está me dando. Não, a gente não merece nada. O salário do pecado é a morte. É isso que a gente merece. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não é? Bota na NTLH aí. Na NTLH fala assim, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, não é? Irmãos, sabe,
E não tem como a gente pensar com humildade sobre nós, se nós não tivermos consciência do nosso pecado. Você está entendendo? Jesus, ele tentou gerar essa consciência na vida daqueles homens que trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério. Aí eles queriam, condenar ela, E o que ele disse para eles? O que ele disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é? Ou seja, eles olharam para dentro de si. E quando eles olharam para dentro de si, o que eles deram de cara com o quê? Rapaz, eles deram de cara com o pecado deles. Porque eles não tiraram pedra. E todos nós, quando a gente olha para dentro da gente, a gente dá de cara com o quê? Com os nossos pecados. Você está me entendendo? Não é? Por isso que o apóstolo Paulo falou, gente, uma verdade que deve ser crida, é que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou, ele não disse que ele era, dos quais eu sou o pior. Isso que ele está dizendo, que ele se sentiu o pior, não é porque ele cometeu os piores pecados, embora ele tenha cometido, o assassinato é um dos pecados mais terríveis da Bíblia. Assassinato, adultério, entendeu? Homossexualismo, são pecados assim, abomináveis diante do Senhor. Mas a questão não era, o que ele tinha feito, mas a consciência que ele tinha do pecado dele, do que representa espiritualmente aquilo. Você está me entendendo? Todo avivamento é precedido de um mover de Deus que traz consciência de pecado, não é? Aí nós podemos mudar até inclusive o nosso conceito sobre cultos avivalistas. Qual o conceito que os crentes têm de culto avivalista hoje? Rapaz, aquele mover, aquela palavra mais gritada, aquele louvor mais pegado, aquela situação que a gente não consegue saber nem se é emocional ou se é espiritual, não é verdade? Rapaz, nem sei o que aconteceu, veio aquela, você está me entendendo? Não é? Ou um culto onde uma mensagem de confronto é pregada, onde você sai dali sentindo assim, o pior da raça humana, não é? Você sabe quem, o grande avivalista, um dos maiores avivalistas, o maior avivalista bíblico foi João Batista, não é verdade? Ele preparou o caminho do Senhor, e ele estava no deserto pregando uma mensagem. Que tipo mensagem ele pregava? Raça de víbora, arrependa-se. Rapaz, eu acho que alguns aqui não ia frequentar a igreja do pastor João Batista. Não, esse pastor é doido, cara. Cara, olha só, olha onde é a igreja dele lá no deserto, cara. Olha a roupa dele. Olha o que esse cara come, olha o que ele prega. Não, vamos para a igreja do pastor fariseu. Não é verdade? Vamos para a igreja do pastor saduceu, entendendo? Mas não, a igreja do pastor João Batista, cara, pensa, cara, a gente vai lá para ouvir bênção de Deus, para ouvir glória e não sei o que, e a gente chega lá, ele nem dá as boas-vindas para a gente, achar essa raça de víbora venenosa. Vocês não valem nada, não. Vocês não valem nem o que come. Não é? Pensa. Então, todo avivamento ele é precedido de uma onda assim, de arrependimento, gerado por uma consciência de pecado. Irmãos, e quando a pessoa tem uma consciência do pecado,
e ela quer de fato uma vida com Deus, ela é impelida ao jejum e à oração. Ela é impelida a se humilhar diante de Deus. Você está me entendendo? Não é? Eu acho que você precisa começar a pensar mais nos seus pecados. Acho que você precisa começar a olhar mais para dentro de você mesmo. Não é? Para que o Espírito Santo, ele te convença do seu pecado, porque essa é uma das ações que ele veio fazer na terra, na vida da gente, é na verdade, né? Convencer a gente do nosso pecado, entendeu? E aí, meu irmão, você vai ser compelido a se humilhar diante do Senhor. Você está entendendo? A se humilhar. Então, como nós vemos, não é? João Batista jejuava, Jesus jejuava, não é? Nós vemos, por exemplo, quando Jesus multiplica, numa das multiplicações dos pães, aquelas pessoas que estavam seguindo ele, dizem assim, elas já estão aqui 3 dias sem comer nada. Ou seja, eles seguiram ele para lugares desertos, onde ele ia, onde não tinha nada para comer. O que ele foi fazer lá no lugar deserto? Foi buscar um restaurante? Não. Não é verdade? Não é? Aí ele perguntou para um discípulo, só um, olha o contexto, só um tinha levado o pão. Esse cabra estava contrabandeando, ele levou lanche para o jejum, pastor Marquinhos. Imagina, pastor Marquinhos, a gente convida os irmãos aqui, pastor Marquinhos, para fazer um jejum. A gente está lá no 3º dia de jejum, entendeu? A gente vê na mala do maneco que ele levou lanche. E daqui a pouco ele se escondia, entendeu? O maneco sumia. Será que ele foi orar no mato? Não, ele foi fazer lanche. 3 dias já sem ninguém comer. Você está entendendo? Aí Jesus, a gente sabe que sempre tem um desviado. Gente, isso é normal. Sempre tem um desviado. Sempre tem um meia boca. Mas não fique chateado. Sabe, Jesus fez um milagre através de um meia boca. Ele pode fazer um milagre através da sua vida também. Não é? Você está entendendo? Então, eu já vi, e até eu já preguei. Não, o cara não queria, né, dar aquele pão. Não queria dizer que tinha pão, porque não queria dar o pão. Geralmente a gente prega isso no contexto da oferta. Mas esse contexto está errado. Né? Se eu já preguei isso para você, me perdoa, o contexto estava errado, você está entendendo? Mas a verdade, cara, é que, quem de nós aqui não teria vergonha, numa reunião de jejum, e o líder pergunta, alguém trouxe comida aí? Cara, o cara trouxe lanche, você está entendendo o contexto? Né? Eu não me lembro quem foi. Nem sei se está escrito o nome na Escritura Sagrada. Aí Jesus, ele multiplicou os pães, mas olha só, eles estavam dispostos eles reconheceram tanto o pecado deles na pregação de João Batista, depois veio a pregação do próprio Senhor, entendeu? Não é? O reino do céu está perto, e aquelas pessoas começaram a reconhecer os seus pecados, cara, e para elas jejuar não era difícil, porque elas foram compelidas na sua alma a um ato de humilhação, entendeu? Quando nós olhamos para a promessa, para uma profecia de Joel lá, né, que ele fala assim, né, o povo estava passando por uma situação de seca terrível, entendeu? E ele disse, o Senhor vai mandar as chuvas, né, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, né? As chuvas serôdia, me esqueci o nome da outra chuva lá, entendeu? Se alguém achar aí o texto, bota para mim, eu não anotei aqui. Mas só para dar um contexto para vocês, aquilo ali também tem um significado escatológico, entendeu? Você sabe que houve um primeiro grande avivamento, entendeu? Que foi o avivamento da vinda de Jesus, não é? Entendeu? Na verdade, não foi o avivamento, esse avivamento começou com João Batista, né? O arrependimento,
porque senão Jesus teria que vir para castigar, né? João era a promessa da vinda de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, não é? Então, quando a gente reconhece o nosso pecado, nós vamos ver nossas falhas diante dos outros, e aquilo que nos separa dos outros, a gente, rapaz, eu errei, me perdoa. Começa um mover de reconciliação. Tudo isso faz parte, porque a reconciliação é uma humilhação, sim ou não? Quando eu tenho que chegar até o pastor Marquinhos, pastor Marquinhos, me perdoa, porque eu feri o Senhor. Isso é um ato de humilhação, onde a gente vai tirando o orgulho de lado. Você está entendendo? Então, houve um grande avivamento, né, que durou aí por aproximadamente 100 anos, e antes da vinda de Jesus vai ter um outro avivamento. A Bíblia diz, mais uma vez, eu vou abalar aquilo que é abalado. Então, tem muitas profecias que falam desse grande avivamento, entendeu? E essa profecia de Joel fala disso também, entendeu? Existia, no contexto deles lá, existia uma chuva, que era a chuva antes da semeadura. Então, tinha que vir uma chuva sobre a terra, para a terra ficar mais mole e ter uma umidade certa para que a semente pudesse ser plantada, entendeu? Depois que vinha aquela primeira chuva, né, chovia, eles iam arar a terra ficava mais mole, ficava mais fácil arar a terra, ficava com a umidade certa, eles plantavam a semente, e tinha um tempo de estiagem. E depois vinha a segunda chuva. Qual era o objetivo daquela segunda chuva? Aquela segunda chuva, a primeira chuva era preparar a semeadura, a segunda chuva era para preparar a colheita. Por quê? A segunda chuva, bem perto da colheita, ia fazer com que a planta crescesse, não é, mais rápido, e que os frutos amadurecessem a tempo da colheita. Só que a segunda chuva era uma chuva maior, ela tinha um volume de água maior e durava mais tempo. Essa segunda chuva, se a gente pegar essa profecia de Joel no contexto escatológico, a primeira chuva foi o primeiro avivamento, onde o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? Quem? Jesus e a igreja. Nós estamos semeando, não é? Nós estamos nesse tempo de estiagem, mas continuamos fazendo o trabalho. Aí vai vir a segunda chuva, antes dele vir para colher aquilo que ele semeou. Então, quando a gente faz o estudo escatológico, nós temos uma expectativa. Aí, alegre-se, morador de Jerusalém, pois o Senhor Deus, eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera. Coloca na Almeida Revista Atualizada, por favor. Como outrora e a temporã, isso mesmo, tinha esquecido daquilo, e a serôdia, não é? Como outrora, a temporã e a serôdia, desculpa, a temporã e a serôdia, não é? Que as chuvas da primavera e as chuvas do outono. Então, primavera, antes do verão, planta. Outono, antes do inverno, colhe. Você está entendendo? Então, essa chuva que precedia a colheita era muito maior. Então, o avivamento que vai vir antes da volta de Jesus para a colheita, para levar a igreja, e não vai plantar, a mensagem vai deixar de ser pregada. É ou não é verdade? Não é? Porque entenda uma coisa, nós colhemos para a salvação, mas Ele é que vai levar. Você está me entendendo? Não é? Todos nós estamos, na verdade, sendo preparados para a colheita, não é? Embora a gente chame de colheita o que a gente faz no mundo, não deixa de ser, não é? Mas a grande colheita é quando Ele vai nos levar, Ele vai nos colher e vai nos levar, né, para a eternidade. Amém? Então, e é inegável, se você ler um pouco de Bíblia no contexto escatológico, é inegável que nós estamos quase lá. Você está me entendendo? Quase lá.
Tem gente que acredita que é nessa geração. Eu não acredito. Entendeu? Eu acredito que vai mais umas 2 gerações aí para frente. Mas, gente, 2 gerações é nada. É nada. Se a gente não fizer nossa parte agora, os nossos filhos correm o risco de, você está me entendendo? De ficar aí, de não ser colhido. Não é? Então, nós estamos próximos desse grande avivamento. Então, gente, o Senhor, Ele já está promovendo uma consciência do pecado. Eu acho, não é, que talvez você não sei se você está percebendo isso, mas eu percebo assim Deus agindo, não é, até pelo tipo de mensagem que está sendo pregada na igreja, não é? Eu fico assim, quando eu recebo a inspiração de Deus para pregar, eu fico assim, rapaz, por que o Senhor quer que eu pregue isso? Eu fico dentro de mim. Ele está preparando um tempo. Eu ouço, né? Eu tenho pregadores que eu tenho como referência na minha vida aqui no Brasil, e eu os ouço, 2 ou 3, e eu fico ligado no que eles estão pregando, porque a Bíblia diz para a gente ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque nós discernimos o tempo que Deus está preparando a partir da mensagem que está sendo pregada. E eu vou dizer para você, nunca, desde que eu sou pastor, quer dizer, desde que eu sou crente, nunca se pregou na igreja, nesse tempo de 20 anos que eu estou na igreja, como tem se pregado sobre jejum e oração. E não é só na Casa da Bênção, não. Você está me entendendo? Cara, do início da pandemia para cá, começou a mover. Agora, na nossa igreja esse ano, qual foi o tema da convenção? Em todo o tempo, jejum e oração. Não é? Esteve conosco lá uma mulher, que é a Valnice Milho Gomes. Eu aconselho todos vocês a assistir as pregações dela no YouTube. Tem também os podcasts, nesses, como é que é o nome? Esses aplicativos aí de podcast, como é que é o nome, Caquinho? Spotify. Esse também, entendeu? Resso, esse tudo aí, eu tenho Resso, entendeu? Mas tem um canal dela no YouTube, gente, ela é, tipo assim, ó, o grande nome no tema jejum e oração do Brasil. Aquela mulher, meu irmão, Valnice Milho Gomes, entendeu? Gente, ela tem estudos sobre intercessão, ela tem um combo de livros sobre jejum e oração. Compra, come eles com farinha, assista as mensagens dela no YouTube. Você está me entendendo? Essa mulher, ela fala de jejum e oração quando ninguém falava. Tipo assim, ó, ela foi, e até com relação às mulheres, ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a ser uma pregadora, para você ter uma ideia. Entendeu? Mulher assim, violenta, meu irmão. Entendeu? Ela ora pelo Brasil há sei lá quanto tempo já. Então, tipo assim, né? E ela foi pregar na nossa conferência. E ela foi a pregadora principal da nossa conferência. E ela falou assim, gente, eu só vim pregar, porque eu já estou num tempo onde eu não prego mais em igrejas, eu só estou fazendo curso, eu dou aula, ela fala. Eu estou formando guerreiros. Entendeu? Porque o Senhor colocou isso no meu coração. Né? Para mim, sair para pregar é bom, porque o pregador ganha, né? Mas Deus colocou no meu coração que... Mas quando eu ouvi o tema, o Espírito Santo assim, ó, falou para mim, vai lá e prega. E por isso que aceitou o convite. Ela falou assim, eu nunca participei de uma conferência que o tema era jejum e oração. Ela falou, no Brasil, isso nunca aconteceu. Só que não é só a Casa da Bênção que está acontecendo isso. Várias igrejas, várias denominações. Você está me entendendo? A gente tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou pregando para você sobre jejum e oração, por quê? Direção apostólica do nosso líder. Por quê? Porque Deus falou com ele. Você está me entendendo? Então, se estamos pregando isso, o que representa jejum e oração? Rapaz, representa a preparação para o avivamento.
Você está me entendendo? O avivamento, eu não sei quando Jesus vem, mas o avivamento precede a vinda dele, porque ele vem para colher, ele veio para plantar. O avivamento começou, não é verdade? Antes, porque fazia 400 anos que não havia manifestação de Deus no templo, não é verdade? Aí daqui a pouco, não é? O pai João Batista tem uma visão espiritual no templo. Rapaz, quanto tempo não acontecia isso? Todo mundo ficou impressionado. Não é? Daqui a pouco, o anjo aparece para Maria. Daqui a pouco, nasce João Batista, ele cresce. E quanto tempo que não se ouvia um profeta em Israel? Quanto tempo? Quantas gerações? Por isso que aquele povo ia para o deserto, meu irmão. Aquele povo estava assim, rapaz, isso aqui é coisas que a gente só ouviu falar. Não é? Eles tinham tradição oral de contar o que Deus fazia. Então só tinha ouvido falar. Então, o jejum ele é importante. Porque o jejum, ele, por ser um ato de humilhação, entendeu? E um ato de humilhação que vem dessa consciência que nós temos do nosso pecado, a gente não fica mais procurando o problema lá no irmão, o problema não é os outros, é os outros. Não, quem olha para o seu pecado, não tem coragem de atirar pedra nos outros, não tem coragem de jogar pedra, não importa o pecado daquela pessoa. Você está me entendendo? Não importa, não interessa. Você não vai sentir melhor do que um adúltero, melhor do que não, aqueles homens não se sentiram melhores do que aquela mulher adúltera, e não puderam dar pedrada nela. E aí, começa um mover de jejum e oração. Por quê? Porque a gente reconhece que nós somos falhos, reconhecemos que não valemos nada, reconhecemos que tudo que temos é pela graça de Deus, que a gente não merece é nada, que a gente merece é a morte. Então a gente tem que se humilhar, meu irmão. E quem não jejua, não se humilha direito diante do Senhor, não aflige a sua própria alma, só quer recompensar a alma. Não vou recompensar minha alma hoje, vou ver um filme, vou recompensar minha alma hoje, vou comer um monte de coisa gostosa, vou recompensar minha alma. Você está entendendo? Todo dia tem uma recompensa, mas num dia você aflige a sua alma. Então o jejum é uma atitude de humilhação, e a humilhação é importante por causa disso. E aí, óbvio, né? Quando você começa a se humilhar e buscar mudança no Senhor, buscar transformação no Senhor, gente, ele, ao tempo dele, ele, de exata maneira, um jejum. É uma vida constante de jejum, não é? É uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum. Até porque uma coisa que você faz, né, uma vez por mês muda a sua vida. Se você for uma vez por mês da academia, em quanto tempo você vai ficar fortão? Fitness? Nunca. Se for uma vez por semana, nunca. Qualquer coisa que você não faz pelo menos 3 vezes por semana na sua vida, não gera efeito de mudança, não gera efeito de transformação. Você está me entendendo? Não estou dizendo que jejum tem que ser 3 vezes por semana, viu? Eu não faço 3 vezes por semana, não é? Mas pelo menos uma, não é verdade? Tem que ter uma rotina na sua vida. Pastor, isso é regra? Não é regra, é uma sugestão. Como que eu vou dizer que eu tenho uma vida de algo, se isso não faz parte da minha rotina? Não vou dizer para você jejuar todo dia, porque não dá, mas, uma vez por semana dá, 2, até 3 dá, né? Mas 2, né? De 1 a 2, eu acho que está de bom tamanho. Tem mais café aí, pastor Marquinhos? O Fábio, que é o Fábio que está no monopólio do café aí? Terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é que jejum é um ato de adoração. Jejum é um ato de adoração. Obrigado, meu filho. Lucas 2, 36 ao 37, na Almeida Revista Atualizada,
Diz assim, ó: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Rapaz, só viveu 7 anos com o marido. Casou, 7 anos casadinha, não é? E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Então, claro, né, mas olha aqui, jejum, ele sempre está colado com oração e outras coisas. Então, vamos entender aqui quando que jejum entra num ato de adoração. Primeira coisa, quando a gente fala em adoração na Bíblia, e o que interessa para nós é a adoração bíblica, amém? Sim ou não? Né? A adoração do mundo está ligada ao quê? Rapaz, eu adoro aquele cantor, aí vai ter um show dele, eu vou lá, vou encher a cara, vou gritar, não é verdade? Sim ou não? Né? Eu adoro os meus filhos, então no dia de aniversário deles eu vou fazer aquela festa, e vou chamar os amigos, e aquela coisa toda, e vamos celebrar a vida dele, né? Isso é bom, não estou dizendo que é bom, que é errado, né? Só encher a cara que é errado, tá bom? Mas adoração na Bíblia sempre está ligada ao sacrifício. Então as pessoas assim, vou fazer um culto de adoração, né? E aí a pessoa, quando a gente fala fazer um culto de adoração, o que a gente pensa fazer? Rapaz, vamos cantar para Jesus, irmão. Não, isso é um culto de celebração, um culto de festa. Vamos festejar, né? E isso não é errado, não. Rapaz, o povo de Israel era um povo festeiro, e nós temos que ser um povo festeiro. Mas a adoração na Bíblia está sempre ligada a sacrifício. Bota aí Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Coloca essa mesma no versículo 1 aí na NTLH. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração. O que lá é traduzido por culto racional, aqui é traduzido por verdadeira adoração, que vocês devem oferecer a Ele. Então, o culto é um ato de adoração. Você está me entendendo? O culto também é um ato de adoração. O culto não é só um ato de adoração, mas o culto também é um ato de adoração. Mas, se é adoração, tem que estar ligado ao sacrifício. Você está me entendendo? E jejum é um sacrifício, não é verdade? Sim ou não? Né? Você tem uma ideia, lembra daquela pesquisa que eu falei aquele dia para vocês aqui? Desse pastor aí, que são pessoas que seguem ele, eu entendo que são pessoas interessadas, porque o foco dele é ensino. 60% das pessoas nunca tinham jejuado. Entendeu? 84% das pessoas que seguem ele, que ele fez aquela enquete, nunca fizeram um jejum longo. O que é um jejum longo? De 24 horas para cima. Um jejum de um dia inteiro, um jejum de 2 dias, um jejum de 3 dias. Porque isso aí já é longo. Para nós hoje é longo. Você está entendendo? Não é? Infelizmente. Não é? Mas olha o contexto aqui. Olha o contexto da adoração dela. Ela, viúva, possivelmente 7 anos casada, não sei se teve ou não teve filho, se teve já estava criado, porque ela já tinha 84 anos, não casou de novo, não é? E depois de uma certa idade, creio eu que ela, rapaz, eu vou dedicar agora, já não tenho mais meu marido, já criei meus filhos.
cara, eu vou me dedicar a ter uma vida de servir o Senhor. E olha o contexto dela. Ela está fazendo oração e jejum aonde? Em um contexto onde, primeiro, ela tinha acesso à palavra de Deus, ela queria se alimentar da palavra de Deus, queria aprender mais de Deus, e ela tinha acesso a pessoas que eram um modelo de vida de fé. Então ela queria aprender mais de Deus e queria aprender a servir mais a Deus, entendeu? E isso regado a jejum e oração. Hoje você pode fazer isso, você pode ter uma vida de jejum e oração, não é verdade? Você precisa morar aqui, porque aqui não é mais o templo somos nós, mas você tem um compromisso com a igreja de jejuar e orar, para que você tenha capacidade de aprender mais e de fazer o que os seus líderes façam. Você vai ter uma vida de adoração. Essa é a dinâmica de você se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, não é? Naquele tempo, eles não podiam, todo mundo podia fazer o que essa mulher aqui fazia, todo mundo podia largar a vida para ficar no templo. Não, hoje a gente precisa largar a vida para ficar no templo, porque o templo somos nós. É só você ter uma vida de jejum e oração. Você tem a Escritura Sagrada, você tem a referência da gente, entendeu? Você tem um Espírito Santo aí que pode te ensinar as coisas, se você buscar uma intimidade com Ele. É ou não é verdade? Você pode, mesmo com o marido, mesmo com o filho, mesmo com a esposa, mesmo com o trabalho, com quanto para pagar, você pode ter uma vida semelhante dela. Entendeu? Ela conseguiu fazer o que Davi não conseguiu. Uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Não é verdade? Eu posso morar todo dia na tua casa. Eu não sei quando que essa mulher foi para lá, eu sei que ela tinha 84 anos. Foi casada há 7 anos. Não é? Deve ter tido filho, por quê? Se não era estéril, teve filho. Entendeu? E foi viver no templo. Adorava a Deus. Fazendo jejum e oração, num contexto onde ele tinha contato diário com a palavra e podia, né, ter ali, estava diante de pessoas que eram referências para ela e podia ajudar ela a crescer. Porque se você tem a palavra, mas não tem quem te mostre como que pratica, você não vai conseguir praticar, essa é a grande realidade, não é? Então, jejum é um ato de adoração. Quarto ponto, jejum, e com certeza oração, jejum sempre tem que ter oração, né, meus irmãos? Ah, pastor, eu fiz jejum, orou? Não, então você passou fome, não é? Porque o deixar de se alimentar, o deixar de alimentar o corpo, tem como objetivo você alimentar mais o seu espírito, não é verdade? Não é? Então você tem que ter uma dinâmica aí, né, de oração, de leitura bíblica, você tem que ter uma dedicação a mais naquele momento. Você está me entendendo? Não é? Ah, pastor, mas eu trabalho. Então, na hora do seu almoço, em vez de você estar em jejum, você vai comer, você vai fazer o quê? Ora e lê Bíblia. Não é verdade? Pelo menos 1 hora, faz o seu intervalo de almoço. Né? Quando eu trabalhava no secular, né? Então, eu sempre trabalhei em indústria. Então, indústria, a gente tem intervalo de café da manhã, não sei como é que as outras empresas têm. Não é verdade? Então, quando eu fazia jejum, entendeu? Eu tinha um período de oração maior na noite, quando eu abri o meu jejum. Então, eu já tinha um tempo ali de oração maior. De manhã, o meu devocional, não é? Focado. Na hora do café, né, geralmente era de 15 a 20 minutos, oração. Na hora do almoço, tinha 1h30 de almoço, rapaz, oração e leitura bíblica. Na hora do café da tarde, mais oração. Você está me entendendo? Em todo tempo, procurar ficar orando mais em língua estranha, mais um pouco, né, ficava mais ligado, porque eu estou de jejum, eu estou em propósito. Você está me entendendo? Não é? Mas se você só não come, você vai só passar fome. Nós vamos entrar
a gente vai falar sobre o que é jejum e como jejuar. Hoje não vamos falar sobre isso hoje. Quarto ponto, então, o jejum estabelece um ambiente favorável a ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos a voz de Deus. Vamos ler Atos 13, do 2 ao 3. Coloque para nós, meu filho. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, ó, tá vendo ali? Ó, mais um texto ali. Eles estavam adorando e ao Senhor e jejuando. Uma coisa sempre ligada na outra, né? Adoração, vamos fazer um culto de celebração, vamos cantar, vamos pular, vamos celebrar, vamos comer pipoca, né? Vamos fazer um culto de adoração. Rapaz, então tem que ter sacrifício, não é? Agora esse ano aí, nós vamos ter mais vigílias, vamos ter mais momentos de jejum na igreja, não é? Esse ano de 2023 já colocamos até alguns no calendário da igreja, então vamos adorar, amém? E o Espírito Santo disse, o mistério aqui, não é Deus falar, eu creio que Deus sempre fala, a questão aqui é que eles ouviram, você está entendendo? Que Deus fala sempre com a gente, Ele mora na gente, meu irmão. Meu irmão, eu acho que o Espírito Santo fica cutucando a gente o dia inteiro para falar com a gente. Você está me entendendo? Toda vez que eu quero ouvir o Espírito Santo, não é? Eu só me aquieto e me concentro, às vezes fico falando em língua estranha, baixinho, e Ele fala comigo, Ele me dá uma direção. Você está me entendendo? Várias vezes no dia eu preciso de uma direção do Espírito Santo, às vezes estou num aconselhamento, entendeu? Cara, eu sento para aconselhar, eu faço duas coisas. Um ouvido meu está ligado no que a pessoa está dizendo, porque eu não sei o que ela vai dizer. E outro ouvido meu está ligado no que o Espírito Santo está falando. Você está me entendendo? Não é? Então eu fico ali, ó, ligado nos dois. Daqui a pouco vem uma inspiração, vem um versículo bíblico, daqui a pouco vem uma dúvida dentro de mim, aí eu faço uma pergunta, aquela pergunta desenrola uma situação dentro da vida da pessoa, eu estou ali, ó, você está entendendo? Ligado com o Espírito Santo e com a pessoa, tem que ouvir os dois, não é? Então, mas olha o ambiente, o que ele disse? Separe para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o para o qual eu os tenho chamado. A questão aqui não é o que ele falou, a questão aqui é o ambiente. Entenda uma coisa, olha só, uma vida de jejum e oração. Uma vida de jejum e oração, ela estabelece um ambiente espiritual na nossa vida, favorável a ouvirmos a voz de Deus. Por que as pessoas têm dificuldade hoje de ouvir a voz de Deus? Porque elas jejuam um pouco e oram um pouco. E quando jejuam, é aquele jejum que elas só não comem. É um jejum físico, mas não espiritual. Porque você não comeu comida material, mas também não fez nada espiritual. Não orou, não buscou mais de Deus. Você está entendendo? Então, essa é uma grande realidade. Então, quem quer ouvir mais a voz de Deus aí? Mais jejum, oração. Entendeu? Porque se eu tenho uma vida de jejum e oração, quando nós nos reunimos para jejuar e orar como igreja, e são nesses momentos que há grandes manifestações, porque ali onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor, Ele diz que Ele se manifesta de uma forma diferente, a presença dEle está ali de uma forma diferente do que está só quando eu estou orando, jejuando em casa. Mas quando eu venho para um lugar como esse aqui, ó, e jejum e oração, mas eu tenho uma vida de jejum e oração, eu tenho respaldo para estar aqui. Porque aquilo não é só um momento da minha vida, aquilo é a minha vida. E quando eu estou num momento onde nós unimos a nossa fé, e Ele diz que Ele se manifesta de forma diferente, quando tem mais de um reunido no nome dEle. Então aí, meu irmão, aí a gente consegue orar, a gente consegue, ele se manifesta e a gente tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos,
Ouça, ele sempre fala. Então, jejum, oração desenvolve os nossos ouvidos espirituais e estabelece um ambiente onde a gente consegue ouvir a voz de Deus, amém? E quinto, para a gente encerrar, em 6 minutos, se Jesus deixar. Jejum não muda Deus, jejum muda a gente. Repita, jejum não muda Deus, jejum muda a gente. Olha só, nós brasileiros, nós somos animistas, né? A Jucum fez uma pesquisa, né? E diz que o perfil do crente brasileiro é o seguinte: mente marxista, coração animista, comportamento escapista e fé evangélica. Entendeu? Não é? Então, o animismo, ele nos conduz a querer manipular o mundo espiritual. Nós queremos reger o mundo espiritual. Entendeu? Por isso que nós temos a fé, por exemplo, de que o jejum, eu vou jejuar para liberar mais poder de Deus na minha vida. Não. Eu vou orar mais para Deus fazer tal coisa. Você está me entendendo? Na verdade, quando nós vivemos a prática do jejum e da oração, nós vamos acabar discernindo que essas coisas não mudam Deus. Porque, gente, olha só, Deus está 100% a nosso favor. Deus nos ama. Você está entendendo? Agora o jejum, ele muda a gente, para que Deus possa fluir através da nossa vida. Então, um dos grandes objetivos do jejum é relacionamento com Deus. É uma vida com Deus. Senhor, sabe, eu preciso crescer. Eu preciso ir além. E eu sei que eu não consigo sem o Senhor. Então eu quero ter fome das coisas do Senhor. E aí, né, você vai entrar num contexto ali de jejum para se humilhar. Porque como que a gente chega diante do Senhor? A gente tem que se humilhar, Ele é o Senhor. Não é verdade? A gente nunca pode chegar, não é? Né? Porque às vezes você chega com o seu líder, chega lá e te vê, ô líder, quero falar uma coisa para o Senhor. Né? Não. Nem chama de Senhor, não é verdade? Né? Só que tem gente que... Mas como que a gente chega se humilhando diante do Senhor? Jejum, afligindo a alma. Entendeu? Tem um texto bíblico que nos leva a uma interpretação errada, que é quando, né, um homem que tinha um filho lá com epilepsia, vai levar para os discípulos de Jesus, e eles vão expulsar demônio, e não conseguem expulsar demônio. Até porque, até então, os discípulos de Jesus não jejuavam. Né? Até os discípulos, os fariseus, falavam, pô, os discípulos de João Batista jejuam, gente jejua, e os teus não jejuam por quê? Aí ele fala aquela história do noivo, né? Enquanto o noivo está, os convidados da festa não jejuam. Mas quando o noivo for embora, eles vão jejuar. Entendeu? Aí Jesus fala para eles assim, homens de pequena fé, há certas castas de demônio que só se expulsa com jejum e... Como nós somos animistas, nós estabelecemos a doutrina para expulsar demônio. Não, tem que jejuar para expulsar demônio. Não, não tem que jejuar para expulsar demônio. Tem que ter uma vida de jejum, para que o poder de Deus flua através da sua vida. Você dá liberdade para Ele. Por quê? Porque, irmãos, olha só, a gente nunca vai ser perfeito, amém? Nunca vai ser. Mas Deus se agrada em olhar para a gente e ver que a gente quer crescer, ver que a gente busca as mudanças nele. E quando nós jejuamos, porque nós queremos ser mudado,
não é? Eu vou jejuar porque, sabe, eu preciso do fruto do Espírito. Sabe, eu vou jejuar porque eu tenho que conseguir vencer tal coisa na minha vida. Então, gente, você está buscando um crescimento dele, não é verdade? A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor, sabe? E que recompensa é essa? É o respaldo que Ele dá para tudo que a gente diz. É o respaldo que Ele dá para tudo que a gente faz através da manifestação do poder dEle. E o jejum. Mas eu vou jejuar porque eu quero expulsar demônio. Não, meu irmão. Jesus, ele só expressou ali um dos efeitos, não é? Você vai ter mais autoridade espiritual, mas não é que você tem mais autoridade espiritual. O que é? Quando eu começo a mudar e me santificar e, sabe, e buscar mais a presença de Deus, me humilhando, reconhecendo o meu pecado, reconciliando, o que eu estou deixando acontecer? Eu estou dando na minha vida mais espaço para que aquele que tem a autoridade emane isso através da minha vida. O jejum nesse aspecto aqui, ele está dentro da lei do esvaziamento. Quanto mais eu me esvazio de mim, mais de Deus tem em mim. E importa que Ele cresça e que eu diminua, né? A gente não viu ali que a palavra lá era se encolher, se abaixar, sim ou não? Eu estou diminuindo, então eu estou dando mais espaço para Ele agir na minha vida. Não é eu que tenho mais unção, não é eu que tenho mais poder, não é eu que tenho mais autoridade, até porque a gente só tem Ele. Quem tem essas coisas, quem tem poder, quem tem autoridade, é Ele. Então, se eu der espaço pela minha vida, não é? A autoridade dele vai fluir através da minha vida, o poder dele vai fluir através da minha vida. Você está me entendendo? Então, o espaço que a gente dá é muito importante. Então, esse contexto aqui entra na lei do esvaziamento. Jejum não muda a Deus, jejum muda a gente, faz com que a gente se esvazie de nós mesmos. Você está me entendendo? Não é? Eu já não vou colocar mais a minha satisfação na comida, nos bens materiais, no conforto. Tudo isso Deus pode dar para a gente, Ele quer dar, Ele quer que a gente tenha mais do que preciso, para que a gente possa fazer todo tipo de boas obras, é ou não é verdade? Mas a nossa satisfação tem que estar nele. Você está entendendo? Quando a nossa satisfação está em outras coisas, a gente passa a não ter fome mais dele, não é? Então, esse é o quinto ponto. Jejum não muda Deus, jejum muda a gente, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nesta noite. Enquanto toca essa canção, faça uma oração ao Senhor. O Senhor, Ele quer te despertar para uma vida de jejum e oração, onde você vai assumir uma rotina de jejum na sua vida para se humilhar, olhar para dentro de você mesmo, reconhecendo os seus pecados, onde você vai ter um momento de adoração, onde você vai tirar para fazer seu jejum, um momento de oração para adorar Ele, para aprender mais da palavra dEle, para conseguir imitar aqueles que o Senhor colocou como referência na sua vida. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Ribacou querebaxi, ribas nébias cou querebaqui. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia.
e menos de mim, e menos de oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo, Espírito Santo. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, oh, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Levante suas mãos e declare, diga, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Espírito Santo, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta cada um de nós para uma vida de jejum e oração. Senhor, convence-nos dos nossos pecados, Senhor. Como disse Davi, os meus pecados estão diante de mim. Senhor meu Deus, para que assim possamos decidir afligir as nossas almas diante do Senhor, através de uma vida de jejum e oração, Senhor, onde buscamos, Senhor, a força que não temos, onde buscamos a disposição que não temos, onde buscamos o conhecimento que não temos, a revelação que não temos, o discernimento que não temos, Senhor. Queremos ter a mente do Senhor em nós, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você.